A paz do Senhor Jesus a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez aqui para um subsídio oferecido pelo Capé de Sande. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a equipe do Capé de Sande por mais esta oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos acerca da palavra do Senhor que temos estudado nas nossas escolas bíblicas. Esse trimestre estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e nessa feita estaremos estudando a lição 11, que tem como título Os papéis do marido e da esposa, respeito e amor na perspectiva cristã. Louvo a Deus por mais esta lição, essa revista tão maravilhosa escrita pelo nosso irmão, o pastor Daniel. E ele foi muito feliz nos comentários. E nessa lição estaremos estudando sobre a família, sobre o casamento dentro da perspectiva cristã. E é um assunto de suma importância em todos os tempos e em especial para o nosso tempo, onde vemos tantos ataques à família e sabemos o porquê disso, porque além de ser a primeira instituição divina, simplesmente pelo fato de ser uma instituição divina, Deus é o Criador, motivo pelo qual ela é tão perseguida. E o que vamos estudar nessa lição nada mais é do que o plano divino, a perspectiva cristã com relação ao casamento. Então, Deus tem um propósito, Deus tem uma visão, e estudar sobre isso, já devemos ter um coração à disposição daquilo que Deus quer propor para nós, daquilo que Deus quer nos ensinar, porque seguir esse plano, seguir essa perspectiva, é sujeitar-se primeiramente a Deus. Nós vemos aqui, já iniciando nesse primeiro tópico que vamos falar sobre o propósito divino na criação do casamento, uma das coisas mais importantes que eu vejo no propósito divino na criação do casamento é o cuidado que Deus teve com sua criação, o homem. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, nós lemos a seguinte declaração feita por Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Nisso nós vemos o cuidado de Deus, porque nessa declaração nós vemos a intenção de Deus de trazer ao homem um bem-estar social e um bem-estar emocional. Então isso é bem confortante para nós sabermos que o Criador tem os planos que Ele tem para nós, é sempre para que nós estejamos em condições melhores, em condições agradáveis, em condição que venha nos beneficiar. E o comentarista fala que algo muito importante sobre o casamento, que é um ato voluntário. Portanto, ninguém deve sentir-se obrigado a se casar. E ao fazer essa escolha, então ele deve estar disposto também a dar o seu melhor, porque ele escolheu, então ele vai dar o seu melhor dentro desse plano, dessa escolha que ele fez. E nesse mesmo versículo já citado, na continuidade do versículo, Deus diz, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus projetou fazer uma auxiliadora para o homem, e como mostra o comentarista aqui, Deus está então nesse momento estabelecendo um relacionamento de ajuda mútua, de cooperação, ou seja, dentro do casamento, homem e mulher, esposa e marido, vão cooperar, vão ter o compromisso de cooperar mutuamente, de ter
o compromisso também de seguir essa perspectiva cristã. Assim deveria ser, porque se Deus é o Criador, Ele já coloca para nós qual é o plano dele, qual é a visão dele, qual é a perspectiva, qual é o projeto de Deus dentro desse casamento. Então, o primeiro segredo para um casamento bem-sucedido é viver sobre essa perspectiva cristã. Então, ambos estão comprometidos entre si em cooperar em todas as áreas. E a área espiritual é uma delas. Homem e mulher têm habilidades diferentes, cada um tem a sua habilidade, então cada um deve reconhecer a sua habilidade e cooperar mutuamente. O comentarista também coloca aqui algo que eu achei bastante interessante, nesse último parágrafo do primeiro tópico, que ele fala que são ensinamentos essenciais para nós, para termos esse casamento dentro da visão de Deus. E esse compromisso, eles não são apenas desejáveis, mas são essenciais para que o propósito de Deus seja cumprido na vida dos casais e na sociedade como um todo, porque todos nós sabemos que a família é a base da sociedade e o casamento ele vai trazer grandes bênçãos aos que optam por ele, e é dentro do casamento que Deus vai realizar grandes coisas e não se limita somente ao casamento, mas vai além, vai alcançar pessoas que estão se relacionando com essa família, ou seja, é uma influência na sociedade. Seguindo aqui já para o segundo tópico, os papéis do marido e da mulher no casamento. Em primeiro lugar, se a gente for olhar aqui para o capítulo 5, que é a nossa leitura bíblica da nossa lição, no versículo 22 vai dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Primeira coisa que eu acho necessário é desconstruir a ideia equivocada quanto à submissão da mulher no casamento. Primeiro, porque os papéis distintos do homem e da mulher estão fundamentados na relação entre Cristo e a igreja. No versículo 23 vai dizer, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, está fazendo um comparativo entre o marido e Cristo. Portanto, o marido vai ter um papel excelente, de excelência, porque Cristo não nos oprime, Cristo não nos escraviza. Portanto, essa submissão da mulher não é opressão, não é escravidão, e sim é uma visão bíblica, é uma perspectiva bíblica, e que nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que significa essa submissão. Embora o comentarista comece aqui no subtópico A falando dos papéis do marido, eu quero começar pelos deveres, antes dos deveres conjugais, ou seja, deveres que são para qualquer pessoa, seja dentro de um casamento ou fora do casamento, dever que deve ter como base qualquer relacionamento. Então, eu quero ler aqui Efésios, capítulo 5, do versículo 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, aqui nesse versículo que fala sobre a sujeição, ela é uma ênfase de uma atitude que devemos ter, uma atitude conciliatória, que é necessária em todos os relacionamentos. Se nós formos observar a nossa vida, em todas as situações nós temos que nos submeter, né? É questão de viver bem. Quem não submete?
A tudo nós nos submetemos, seja a horário, seja a dia, seja a leis, em todas as relações que vivemos como ser humano, nós vivemos nos submetendo ou nos sujeitando a situações. E quando lemos mulheres, sujeitem-se ao marido como ao Senhor, eu aprendo uma série de lições. Primeiro, o ato de submeter-se ao marido é um ato de submissão ao Senhor. Segundo, submeter-se implica abrir mão dos próprios direitos, e isso é um aspecto da submissão mútua, ensinada no versículo 21. Bem como é um aspecto relacionado ao amor, e isso foi exigido para o homem, ou seja, é uma via de mão dupla. A submissão da mulher não é algo mais dificultoso ou mais uma advertência ou uma ordem mais pesada. Não, todos têm um papel que diante de Deus é Deus que exige, então Ele próprio capacita, é questão de nós nos submetermos antes à vontade de Deus. E vemos que o Senhor, que o apóstolo Paulo aqui está falando, sendo usado, né, pelo Senhor, que o amor que foi exigido para o homem, homens amem suas esposas como Cristo amou sua igreja. Ou seja, não é qualquer tipo de amor, é o tipo do amor de Cristo, ou seja, um amor incondicional, um amor que coloca a necessidade do outro à frente do seu próprio direito. O que o Senhor propõe para nós dentro do casamento, dentro desse relacionamento homem e mulher, é um relacionamento em harmonia, não é escravidão, não é inferioridade, mas sim é uma reciprocidade, cada um cumprindo o seu dever, ambos sendo submissos ao Senhor, ao que criou o casamento. A submissão está associada à plenitude do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de cumprir o propósito de Deus. E se é a submissão, então vamos ter essa disposição, porque estamos plenos do Espírito Santo. Se formos estudar um pouquinho antes, no capítulo 5 de Efésios, vamos ver que essa é a sequência. Primeiro está falando ali de uma plenitude do Espírito Santo e depois vai estar sinalizando os deveres do homem e da mulher, e ambos estando plenos, estando cheios do Espírito Santo, não haverá dificuldade em cumprir essas ordenanças, essas orientações descritas no capítulo 5. Quero me referir agora ao versículo 25 da nossa lição, para falar um pouquinho mais sobre o papel do marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo passa a mostrar que não se trata de uma sujeição unilateral, mas um relacionamento recíproco. A explicação ou a definição desse amor, que ele está dizendo, ame as suas esposas. A definição desse amor ou a explicação desse amor se define na própria colocação, como Cristo. Como? O que ele fez? O que Cristo fez? Entregou-se por ela. Ele entregou-se pela igreja. Então, essa manifestação do amor do Senhor é o maior exemplo. É o exemplo de como o marido deve dedicar-se ao bem da esposa. O que Cristo fez? Ele entregou-se à morte a favor da amada. E é isso que ele propõe aqui para os maridos, entregar-se à morte a favor da amada, é a manifestação mais extrema de devoção, que é aquilo que se exige da esposa. Ao ler sobre isso, eu me lembrei das várias ações de Jesus.
né, que demonstra o seu amor para conosco, deixou a sua glória, submeteu-se à vida do ser humano, submeteu-se à morte de cruz. Essas ações, como outras, são demonstração de amor. Até mesmo quando Cristo lavou os pés dos seus discípulos, embora ali fosse uma lição de humildade, nós vemos ali também uma demonstração de amor. Então, olhando sob essa visão para o homem, é uma responsabilidade muito grande. Como diz o comentarista, é uma missão diligente e laboriosa, né? Ou seja, que exige esforço. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa totalmente possível, porém necessária para se manter um casamento saudável. Isso faz com que o dever da mulher seja cumprido de uma forma prazerosa. Qual esposa que não se submeteria a esse tipo de amor, né? Falando de uma forma bem assim prática, qual esposa não gostaria que o marido lavasse os seus pés, né? Não é mesmo? Mas é bom lembrar de mais alguns aspectos dessa palavra submissão. Já estudamos em outras oportunidades. Estar sob a mesma missão significa. Ou seja, os cônjuges não estão em competição. O casamento não é um campo de batalha. Estamos em um mesmo objetivo. Quanto ao marido, esse aspecto de amor está explícito os deveres que Deus deixou ao homem. O homem que entende o seu papel dentro do casamento entende que essa comparação feita com Cristo de ser o cabeça significa ser o sacerdote do lar, ser o provedor, aquele que cuida, aquele que protege. E isso é também demonstração de amor, isso é, de fato, demonstração do amor. Se nós formos olhar os aspectos do amor lá, descritos na carta aos Coríntios, nós vamos ver que amor é sacrifício. O marido, então, deve ser exemplo de fé, dedicação, interceder por sua esposa, conduzir os recursos espirituais dentro do lar, ser provedor das necessidades emocionais. Nós sabemos, obviamente, que há situações que nenhum homem pode resolver. No entanto, aqui não se trata da resolução, mas sim do apoio mútuo e do companheirismo, não estar indiferente às necessidades da esposa ou não minimizar essas necessidades é também demonstração de amor. E se ele não cumpre esse papel? Nós mulheres estamos liberadas para não sujeitar-se? Ou se o homem não cumpre esse papel, ou seja, ele foi isentado de sua responsabilidade, a responsabilidade passa para a mulher? Não, a resposta é não. Sabemos que muitas mulheres estão nesse papel porque os homens têm sido negligentes, muitas vezes o homem não está presente, a mulher está realmente sozinha. No entanto, nós vemos na palavra do Senhor no primeiro capítulo de Pedro, no capítulo 3, quer dizer, na primeira carta do apóstolo Pedro, eu vou abrir aqui rapidinho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Portanto, uma mulher que tem seu esposo e que não está fazendo o seu papel como sacerdote, como líder do lar, ainda assim ela vai se sujeitar como ao Senhor e através da sua conduta o Senhor vai salvá-lo, o Senhor vai transformá-lo. Portanto, na minha visão, sobretudo a submissão ao marido é um ato de fé,
Porque eu me submeto à orientação dada por Deus, crendo que ao fazer isso, se o meu marido ainda não faz o papel que foi proposto por Deus para ele, Deus irá transformá-lo. Seguindo mais um pouco aqui, o tópico 3 vai nos dizer da profunda união no casamento. O comentarista colocou aqui, ó, essa união é um mistério que reflete a relação entre Cristo e a esposa. A ideia de serem uma carne só. Essa ideia é algo muito significativo, porque já nos faz entender que se é uma só carne, não há lugar para o egoísmo, não há lugar para o egocentrismo, porque já não são mais dois, e sim um. Eu ouvi recentemente algo muito interessante, dizendo que Deus de um fez dois, de Adão ele fez Eva, então de um ele fez dois, e de dois ele faz um. Somente Deus que é capaz de fazer isso. E no casamento é essa união que Deus faz. Duas pessoas tornam-se uma só carne, mas não estamos aqui falando de estar apenas sob o mesmo teto, não, estamos falando mesmo da união conjugal. Portanto, também não cabe a separação. Quantos casais, contrário à palavra de Deus, diante de alguma dificuldade, de algum problema, já querem, dentro do mesmo teto, separar-se. Eu queria até enfatizar essa parte, lendo aqui o que o apóstolo Paulo também nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho. Não, é segunda carta, irmãos, me desculpem. Eu estou lendo a primeira carta, mas não é. É sim, a primeira, só que é capítulo 7. Capítulo 7, o versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Portanto, aqui é o tipo de relacionamento que Cristo tem com sua igreja também. Qual é esse tipo de relacionamento que Cristo tem com a igreja? É um relacionamento contínuo, é um relacionamento progressivo, que não há separação, não deve haver separação. Da mesma forma deve ser o relacionamento entre os casais casados, e isso exige esforço, disposição mútua e manutenção. Aqui, o nosso querido irmão, baseado no capítulo 5 de Efésios, nos fala sobre esse mistério do casamento. Esse mistério do casamento está se referindo à união do homem e da mulher, assim como Cristo se une à igreja. Vamos ler o que diz aqui o versículo. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É um mistério e um mistério que tem sido nos revelado. O ato conjugal é uma entrega física, emocional e espiritual.
E Deus, quando une um casal, Ele une propósitos. Por isso deve haver profunda comunhão e apoio mútuo. Os dois terão de ter os mesmos objetivos dentro do casamento. Os dois devem estar interessados no propósito de Deus e devem perguntar o que Deus quer realizar em nós, o que Deus quer realizar através de nós. Por isso não cabe nem para o homem, nem para a mulher, a negligência, o descompromisso, principalmente com a palavra de Deus, porque ela quem nos orientará diante das adversidades da vida, seja nos aspectos conjugais mesmo, seja em quaisquer outros aspectos, é a palavra que nos orienta. Portanto, o homem e a mulher, sob essa perspectiva bíblica, sob essa perspectiva cristã, deve entender que a palavra de Deus é que nos orienta, é o nosso guia. Então, tudo que ela nos orienta, tudo que ela nos determina, ao obedecermos, estamos sendo submissos a Deus e estamos trilhando pelo caminho, pelo melhor caminho, pelo um caminho que certamente dará certo, pelo caminho que fará que nossos casamentos sejam bem-sucedidos, que as nossas famílias sejam bem-sucedidas e fazendo assim nós praticaremos o respeito, praticaremos o amor e estaremos e seremos felizes. Eu quero aqui concluir os meus comentários falando a respeito da conclusão, lendo aqui a conclusão, que diz que através do amor sacrificial do marido e da submissão respeitosa da esposa, o casamento reflete a união profunda e sagrada que Deus estabeleceu. Cada cônjuge tem um papel crucial a desempenhar baseado em princípios de amor, respeito e compromisso mútuo. Então, ao aplicar esses princípios, nós estamos fortalecendo o nosso relacionamento, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos sendo exemplos, nós estamos refletindo o que Deus propõe para nós e nós estamos fazendo o papel de igreja, realmente. Então, o meu desejo é que nós, ao estudarmos essa lição, nós venhamos nos comprometer com os nossos cônjuges a fazer o melhor, a fazer aquilo que Deus propõe, porque é a garantia do sucesso em nosso casamento. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma ótima lição. Eu peço que Deus venha abençoar a sua vida, venha te dar sabedoria, graça e que os nossos corações sejam alcançados, edificados e transformados pela palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.